E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Delcio, professor de História aí do colégio, Luiz Bustamante. Olá. Nós estamos aqui representando a equipe de História nesse breve comentário sobre a prova do primeiro dia aí, tá? Nossa disciplina no sábado, né? A primeira coisa importante a se destacar é que essa prova foi muito bem distribuída, na nossa opinião, né, Luiz? Verdade. 2 questões de Brasil, numa prova de 4 questões, e na minha opinião, acredito que na sua também, tem que ser isso mesmo, porque, afinal de contas, a história do Brasil tem que ter um peso maior mesmo, né? Uma questão de América, tratando, neste caso, sobre os Estados Unidos. Na primeira fase, também apareceu uma questãozinha sobre a América, mas enfocando mais a Argentina, tudo bem? E uma questão sobre história geral, especialmente ali, construção do Muro de Berlim, Guerra Fria. Mais recente, valorizando também esse momento aí da história do mundo e da Alemanha, certinho? Outra observação importante sobre essa prova, e que o aluno deve ter percebido logo na primeira questão, é uma distribuição relativamente homogênea durante as questões entre capacidade leitora e conhecimento histórico. Inclusive, estávamos aqui conversando, né, Luiz? Luiz apontou que isso é muito comum nas provas da FUVEST, Unicamp. Você tem uma letra A, que é de interpretação, e uma letra B, que cobra mais conteúdo, né? É uma prova, então, que valoriza essas duas, né, importantes vertentes, vamos colocar assim, para um candidato, né? Saber ler adequadamente, interpretar um texto, ter essa maturidade, ter essa paciência até mesmo, não pular o texto e sair resolvendo, né, de forma, sei lá, acelerada, até irresponsável, e ao mesmo tempo o aluno que se preparou, que estudou, que tem um certo conhecimento sobre a história. Então, é um elogio que nós fazemos aí a essa prova, e ela manteve essa distribuição em todos os exercícios. Se o estudante, candidato, pegar cada questão e observar, ele vai notar isso. Geralmente a letra A é interpretação, a letra B mais de conhecimento. Ou, dependendo da questão, pode inverter isso daí, tá? Outra coisa importante é quanto ao nível de dificuldade. Assim como aconteceu na primeira fase, essa não é uma prova fácil. Prova de história da UFO definitivamente não é fácil. A segunda fase é sempre mais difícil. A primeira também, né, foi uma prova complicada, tá? Olha, então nenhuma questão fácil. Umas 3 aí de nível médio, claro que isso depende muito de estudante para estudante, candidato para candidato, tá? E uma questão mais difícil, que foi aquela sobre os Estados Unidos. Por que ela é difícil? Por 2 motivos, tá? Primeiro, porque ela aborda um período bastante específico da história estadunidense, imediatamente após a Guerra Civil. Então esse é um período bastante específico, né? Exigiria do candidato um conhecimento que muitas vezes ele não tem, tá? E uma outra coisa importante é a utilização de algumas expressões que são muito, talvez, usuais na academia, mas nem tanto para um aluno de ensino médio, por exemplo. Esse é o maior problema da questão, né? O tema é até relevante, mas ele usou, não foi feliz na forma... De fato, o tema é muito relevante, até para se compreender o movimento dos direitos civis, que vai transcorrer aí na primeira metade do século XX. Tudo bem? Agora, ele usou um termo lá, reconstrução radical, muito específicos, leis de Jim Crow, né? Então, assim, de fato, tirando este ponto da prova, a prova, de uma forma geral, foi bem feita, foi bem elaborada. Nós não tivemos aí nenhuma questão envolvendo interdisciplinaridade, então foi uma prova de conhecimento histórico, inclusive quanto aos recursos, né, Luiz, utilizados, basicamente texto, né? Texto escrito. Documentos, né? Escritos. Trechos de... né? É isso aí. Não teve imagem, mapa, charge, fotografia. Tá? Então foi uma prova clássica desse ponto de vista, tradicional desse ponto de vista. Mas, como o Luiz vai apontar daqui a pouquinho, não tradicional do ponto de vista da historiografia, né? Trouxe aí inclusive nós vamos elogiar muito isso, né? Trouxe uma atualização que, como todo vestibular, deveria fazer, tá? Inclusive até passo a palavra para o Luiz para que ele possa falar um pouquinho então sobre isso, né, Luiz? O que você percebeu aí, principalmente nas questões de Brasil? As 2 questões muito boas, muito bem elaboradas. A primeira questão que nós resolvemos lá, sobre a mineração em Minas Gerais, o interessante é que ele aborda a questão já fundamentada em avanços recentes da historiografia, né? Nos últimos 15 anos, né, mais ou menos, os historiadores, principalmente os da UFMG, né, daqui de Minas mesmo, eles vêm revendo essa questão da decadência de Minas Gerais, né? Essa ideia que existia até a época do Celso Furtado, né, que falava muito disso, o próprio Fernando Novaes, de que Minas passou por um período áureo no século XVIII, depois entrou em decadência, a economia mineradora. Isso não é verdade. A decadência, esgotamento do ouro, não significou
a decadência da economia mineira, que continuou crescendo, próspera, baseada na produção agropecuária, destinada ao abastecimento interno do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro, após a chegada da corte em 1808. Exploraram isso, é um avanço da historiografia, isso mostra que o pessoal está realmente atento a essas mudanças que vêm ocorrendo e, mais uma vez, chamando atenção para que nós, professores, também estejamos sempre empenhados na atualização. Eu achei muito, muito boa. E a outra questão sobre o movimento de 64, o golpe de 64, muito inteligente, perguntando sobre o significado da palavra revolução para os vitoriosos do golpe de 64. Né? Uma questão muito bem feita, muito bem elaborada e que exige do aluno esse senso crítico, essa capacidade de entender as mentalidades, né, as interpretações, vencidos, vencedores em cada episódio histórico. A partir de um documento histórico, a partir de um documento. Um trecho da revista O Cruzeiro. O Cruzeiro. Né? Beleza, é isso. Obrigado. Obrigado.